A paz e graça de nosso Deus, nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Você está no canal Felisberto Moreira. Seja bem-vindo a este canal. Muito prazer e alegria. Voltamos aqui a fazer um novo vídeo para o canal. Para nossos queridos irmãos inscritos e todos aqueles que passarem aqui no canal e assistirem o meu conteúdo. O vídeo de hoje será o pilar da nossa fé é inegociável. Hoje apenas vamos falar de 3 pilares da nossa fé. O primeiro pilar que vamos falar está em Romanos, capítulo 5, verso 1, que lá diz assim: sendo pois justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual também temos a entrada pela fé esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, irmão, vamos falar aqui sobre o assunto da nossa fé. O assunto que não tem uma negociação. São princípios estabelecidos por Deus, por Cristo, que são inegociáveis. Vejamos bem, antes de entrar nesse assunto, o que aconteceu com os 3 moços hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. Eles foram lançados porque eles não negociaram. Tinham uma opção, eles só adorar a estátua, que o assunto estava resolvido, não tinha fornalha de fogo para eles. Mas eles falaram para o rei: nós não necessitamos de te falar coisa alguma. O Deus que nós servimos, se Ele quiser nos livrar, Ele livra. Se Ele não quiser, não nos livra. Então, porque eles não negociaram, foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. E o Senhor agiu. O Senhor entrou no cenário. O Senhor enviou um anjo para estar com ele dentro da fornalha de fogo. E aí depois nós conhecemos o que aconteceu na vida desses homens que não negociaram, que não dobraram diante do sistema. Quando saíram fora, viu que nem cheiro de fogo se achava nas suas casas, porque não temeram o mandado do rei. Depois foi feito um edito, depois eles foram honrados e foram exaltados. Então, irmão, isso são exemplos que ficaram registrados para mostrar que aqueles que não negociam, irmão, aqueles que não abandonam a fé, o que acontece com eles? Eles são recompensados, são honrados.
Então, primeiro pilar aqui é sendo, pois, justificado pela fé. Então, irmão, aqui é o primeiro passo para entrar na graça, é a fé, né? Não é a fé que nos salva, mas ela é uma causa instrumental para se apropriar do sacrifício de Cristo. Então, sendo justificado pela fé. Essa fé, ela faz uma ponte ao sacrifício de Cristo. Através dela, nós nos apropriamos do sacrifício de Cristo. Agora, a causa meritória é o sacrifício de Cristo. Então, irmãos, a fé, diz lá em Hebreus, no capítulo 11, que a fé é o firme fundamento das coisas, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Porque por meio dela os antigos alcançaram o testemunho que agradaram a Deus. E no verso 6 do capítulo 11 diz: é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador do que os busca. Então, o primeiro atributo, o primeiro pilar da fé, o primeiro pilar nosso é a fé. É através da fé que é a causa instrumental que nós nos apropriamos da obra da salvação, que fomos justificados. Em Hebreus, no capítulo 10, no final, lá pelo verso 29, diz que Deus não se agrada daqueles que recuam, mas daqueles que crêem para a conservação da alma. Então, irmão, a fé é um pilar de sustentação na vida do crente, na vida daquele que serve a Deus, Espírito e verdade. E nós não podemos negociar Ele por nada. Por isso que é necessário que nós tenhamos uma fé bíblica dentro de nós. E para nós ter essa fé, é necessário nós termos intimidade com a Escritura Sagrada para aplicarmos ela na nossa vida. Esta fé, ela é dada para nós uma única vez. Quando nós cremos e fomos justificados, somos salvos em Cristo, nós temos que sustentar ela até o fim da nossa jornada. Agora vamos para outra pilar da nossa fé. Se chama verdade. A verdade, ela não é uma palavra. Nós falamos, temos que falar a verdade. Temos que nos posicionar a favor da verdade. Mas a verdade é uma pessoa. E essa pessoa é Cristo. Ele falou lá em João, capítulo 14, verso 6. Eu sou o caminho,
a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E aqui nós vemos o artigo definido. Eu sou o caminho. Eu não sou um caminho. Um caminho é verdade relativa. Tem a verdade de Buda, né? Tem a verdade do islamismo, tem a verdade do espiritismo. Existe muito tipo de verdade relativa, mas a verdade absoluta é só uma só. É Cristo. E para nós termos contato com a verdade absoluta, aonde nós encontramos elas? Nós encontramos ela na Escritura. Na Escritura. É através da Escritura que ela é descortinada para nós. Por isso que é necessário nós termos contato com a Bíblia, com as Sagradas Letras, para nós entender, porque é das Sagradas Letras que se descortina para nós esta verdade. E a verdade, irmãos, só concorda com ela quem está nela, quem se posiciona nela. Então, o Senhor Jesus falou também lá em João capítulo 8, verso 32, lá, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né? O filho, o servo não fica para sempre. O servo fica para sempre. Mas se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos ver aqui João, capítulo 8, do verso 32. É bom nós lermos para descortinar aqui este assunto muito magnífico da nossa fé, para nós entendermos e compreendermos este assunto com mais amplitude. João capítulo 8, verso 32. E conhecereis a verdade. Jesus, por dizer os judeus que crescem nele, se vos permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sereis livres, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora, respondeu Jesus, verso 34, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis livres. Então, irmãos, temos que entender, muitas vezes, a verdade dói. E nesse tempo presente que estamos vivendo, tem muitos que querem uma pregação que venha massageando o seu ego, que venha uma pregação de acordo à sua vontade. Essa não é a verdade, irmão. Não é verdade. O apóstolo Paulo escreveu na sua segunda carta, em 2 Timóteo, do capítulo 4,
e falou que chegaria o tempo, né? Um tempo que muitos não sofreriam por causa da sua sã doutrina, mas tendo comichão dos ouvidos, amontoaria doutores, segundo as suas concupiscências, que pregasse o que eles queriam ouvir. O que eles queriam ouvir. Então, irmão, e tempo que estamos vivendo é um tempo que está tendo um abandono da fé. E muitos estão voltando. Para quê? Estão voltando para as fábulas. Para as fábulas. Para as lendas. Querendo ouvir aquilo que lhe agrada. Aquilo que satisfaz seu desejo. Então, irmão, essa não é a verdade que aprendemos nas Escrituras Sagradas. Estamos vivendo em tempos de grande apostasia, de grandes desvios da fé. E muitos estão se desconstruindo e voltando, irmão, para as lendas. E não querem ter mais o ouvido atento para ouvir a verdade. A verdade, às vezes ela dói, sabe? Mas ela desconstrói. Ela desconstrói aquilo que não foi construído por Deus, que não foi construído por Cristo. Porque o Cristo da Escritura é único. Tem outros Cristos sendo pregados, né? Os Cristo globalista, liberal, humanista, que as pregações são em torno da necessidade das pessoas. Libertação, cântico de vitória, livramento. Não é dizer que Deus nos livra. Deus nos livra, irmãos. Mas o Evangelho, a missão do Evangelho é confrontar o homem. E a linguagem do Evangelho não é uma linguagem aceitável, não é uma linguagem popular, mas é uma linguagem que ela confronta o nosso erro, confronta o nosso pecado. A verdade, ela denuncia o erro. E muitos têm os seus pecados de estimação, né? E não querem que seja exposto, e não querem que seja denunciado. Então, irmão, para onde vai? Para o céu não vai, irmão, porque no céu, diz a palavra, que não entra nada, não entra pecado e nada que contamine e que cometa abominação. Então, irmão, João Batista, por causa da verdade, morreu, foi decapitado, mas ele denunciou Herodes. Então, a verdade, irmão, ela dói, sabe? Mas ela desconstrói os erros dentro de nós. Ela desconstrói, desmonta todo o sistema religioso que foram para nós ensinados. Porque servir a Cristo é totalmente diferente de um padrão religioso imposta por homens que não têm compromisso com a verdade. Então, irmão, a vida cristã, sabe, é uma coisa séria, seríssima. Então, por isso que diz aqui, ó,
aquele que comete o pecado é servo do pecado. O servo não vive para sempre, mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, outro assunto magnífico que eu gostaria de falar aqui é o pilar do conhecimento. O conhecimento, irmão, é a espinha dorsal da igreja. O crente sem conhecimento bíblico, ele fica exposto ao domínio dos hereges. Por isso que o apóstolo Paulo, 2 Coríntios, vamos ver aqui, 2 Coríntios capítulo número 4, capítulo 4, verso 4. Um assunto que Paulo abordou aqui aos Coríntios. Olha como diz, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos aos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho, que é a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, irmão, a missão primordial, principal do Deus destes séculos, que é Satanás, é impedir que a pessoa chegue ao conhecimento. Então a palavra fala que ele cegou os olhos. Quando se fala de olhos, está falando de visão, está falando do acesso à luz, do acesso ao conhecimento. Oséias, no capítulo 6, do verso 3 lá, capítulo 4, do verso 6, fala que o povo de Deus foi destruído porque lhe faltou conhecimento. O conhecimento é ele que descortina dentro de nós quem é Cristo, irmãos. E muitos preferem a viver no miticismo, a falar que a Bíblia é um livro antigo, é um livro desatualizado, que ele tem, o que ele tem dentro dele, que ele recebe de Deus, é além do que está na Bíblia, irmão. Então esse não é o Cristo, irmão, que nós servimos, que o Cristo que nós servimos, nós conhecemos eles através da Escritura. E a palavra fala que os filhos de Eli eram sacerdotes. E a Bíblia diz que eles não conheciam o Senhor. Não eram sacerdotes, ministravam as ofertas para Deus ali e não conheciam o Senhor. E o que aconteceu com ele? A falta do conhecimento fez eles pecar contra Deus. Se juntava com prostituta, né? Então, irmãos, o conhecimento de Deus, o que é que ele produz em nós? Ele produz uma maturidade espiritual. Conhecimento faz você discernir as coisas, faz você discernir o que é um evangelho genuíno, o que é um falso mestre e o que é um mestre que maneja bem a palavra da verdade. Então, o conhecimento, ele amadurece você de uma forma didática. O conhecimento de Deus. Quando você vê alguém falando do Evangelho, você já tem a percepção de ver se ele é um homem que tem uma vida genuína no Evangelho ou se não tem, pelo seu ensino. É o que Paulo falou lá no capítulo 4 aos Efésios,
né? Ele falou, o conhecimento de Deus nos livra de nós ser levado por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que enganam fraudulosamente. Vamos ver aqui, ó. E ele mesmo deu uns para os apóstolos, para profeta, para evangelista, para pastor e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, varão perfeito, à medida completa da estatura de Cristo, para que não sejamos mais menino inconstante, levado por roda de todo vento de doutrina e pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Efésios capítulo 4, do verso 11 até ao 16. Vejamos o 15 e o 16. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, de qual todo o corpo, bem ajustado, ligado pelos auxílios de todas as juntas e liguadura, segundo a justa operação, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então, irmão, o conhecimento de Deus, ele gera maturidade. Faz a pessoa ser uma pessoa madura na fé. Sabe, ele tem uma amplitude de um conhecimento, de não ser enganado. Que o que tem mais na internet são mestres, falsos mestres, que disseminam os seus falsos ensinos. E muito por simplicidade, entra lá e começa a ingerir aquele conteúdo, irmão. E você vai ver que esse é um conteúdo que está cheio de heresia, que não tem compromisso com a verdade. Então, irmão dos irmãos, este vídeo é para te trazer para a Escritura, para você não ser enganado por ninguém. Você ter um pensamento formado dentro de você para defender a sua fé. Fique com Deus, ósculo santo na vossa face.